Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías capítulo 38, versículos 1 a 5, que diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Põe em ordem a tua casa, significa dizer: organize seus negócios, resolva todas as suas pendências, ordena a tua família, prepare os teus filhos para o futuro, porque os seus dias chegaram ao fim. Ao meditar somente nessa frase, algo me chamou a atenção e me fez refletir sobre a organização, sobre a sucessão, sobre ensinar e fazer discípulos. Mas não do modo que muitos somos ensinados, mas do modo que o Senhor ensinou e disse para o rei Ezequias. Pois muitas situações temos que vivenciar porque há um propósito claro para a nossa vida. E dentre todas as circunstâncias, uma delas é deparar com a casa sem organização clara, sem a direção, sem uma condução precisa e sem clareza para onde caminhar. O rei Ezequias recebeu esta ordem do Senhor por meio do profeta Isaías para colocar em ordem a sua casa. Nesse intermédio, ele não estava em pecado, mas não tinha preparado os seus sucessores diante dos princípios do Senhor, assim como ele andava. E o Senhor tinha que mostrar para ele que o ativismo, a atenção desenfreada para algumas coisas, podem não deixar você ensinar, preparar e discipular as pessoas que estão ao seu lado, como cônjuge, filhos e parentes próximos. Mas, na hora que o rei Ezequias ouviu esta notícia do profeta, ele virou-se para a parede e orou humildemente ao Senhor. Ele entendeu que precisava colocar sua casa em ordem e compreender quais áreas precisavam dessa organização. Como organizar a minha casa? O rei Ezequias era um rei que vivia princípios, mas precisava transferir esse ensinamento para seus sucessores e isso não tinha feito. Mas o Senhor deu a oportunidade de fazê-lo e vemos isso em sua oração, baseado na experiência de Ezequias, no versículo 3, onde faz a pequena oração: Lembra-te, Senhor, peço-te, regada de lágrimas. Será que Deus se lembraria o que você tem feito em sua casa? Observe, primeira ordem, a vida espiritual. Andei diante de ti com fidelidade. Ezequias pediu a Deus para se lembrar de que ele andou diante de Deus com fidelidade. Ele era fiel a Deus em sua casa, dedicou sua vida à oração. Sua vida espiritual estava em ordem. A vida espiritual norteia tudo em nossa vida. Se a família é uma prioridade, então precisamos orar em família. A casa é um lugar de descansar, comer e fazer suas coisas pessoais, mas deve também ser um lugar de oração. Não podemos dedicar os melhores lugares da casa para TV, redes sociais, celulares, para comida ou lazer e não ter um lugar ou um momento de oração e leitura da palavra. Se Deus for se lembrar do que você faz em casa, Ele vai lembrar o quê? Você tem lido a palavra, a Bíblia, e orado na sua casa? Coloque sua vida espiritual na sua casa e coloque-a em ordem. A segunda ordem é de relacionamentos. Como lá ele continua no versículo 13, ele fala com inteireza de coração. Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar também de que ele tinha um coração inteiro. Isso significa que seu coração não era dividido. Ele era íntegro para com Deus
e com as pessoas, principalmente de sua família. A palavra nos ensina, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz assim também: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Precisamos amar a Deus e ao próximo de todo o coração. Ter o coração inteiro significa não ser fingido, sem divisão. Por isso, Tiago nos ensina a limpar nossas mãos e o coração em sua carta, no capítulo 4, no versículo 8, que diz: purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nossos relacionamentos mostram se amamos ao nosso próximo. Em casa é onde ficamos à vontade e mostramos quem realmente somos. Quem é você dentro das quatro paredes? Você tem amado ao seu próximo mais do que você mesmo? Seu coração está inteiro ou dividido? Para saber isso, basta analisar as discussões, brigas e momentos de raiva. Se você tem falado palavras duras com quem você deveria amar, lembre-se de que a boca fala do que está cheio o coração. Para colocar os relacionamentos e o coração em ordem, basta perdoar quem te ofendeu e exercitar mais o amor, mas com cuidado específico. Se você não está colocando limites e não está colocando um cuidado especial nas palavras que você está falando e também fazendo com que eles compreendam os princípios do Senhor, isso é também negligenciar relacionamento. Você tem amado sua família de todo o coração? Coloque seus relacionamentos em ordem. Ensine aquilo que o Senhor tem te mostrado. E a terceira ordem vem através das atitudes. No próprio versículo 3 ele continua: fiz o que era reto aos teus olhos. As atitudes mostram quem realmente somos. Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. O templo estava fechado, e a primeira coisa que fez quando se tornou rei foi mandar abrir o templo. Estabeleceu o culto ao Senhor, celebrou a Páscoa que há muitos anos estava esquecida, ordenou a coleta de dízimo e ofertas para a casa de Deus e para o sustento dos sacerdotes levitas. Além disso, quando enfrentava os inimigos, como Senaqueribe, rei da Síria, antes de tudo, orava ao Senhor. Como Ezequias mesmo disse em sua oração, suas atitudes eram retas aos olhos do Senhor. E não fazia apenas o que era certo aos seus próprios olhos. Ele obedecia à vontade de Deus. Muitas vezes somos assim. Fazemos o que queremos e achamos correto, mas precisamos aprender a ter atitudes que sejam de acordo com a vontade do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Às vezes, a família está fora de ordem. Ninguém sabe quem é quem. É preciso definir os papéis. Muitas famílias são divididas porque cada um quer fazer sua própria vontade. Os filhos, ora desobedecem o pai, ora a mãe, e depois não obedecem nenhum dos dois. É preciso haver união, unidade, pois um reino dividido não subsiste e não podemos servir a dois senhores. Por isso, o pai e a mãe devem entrar em acordo para não dividir os filhos, confundindo-os. Para isso, é preciso ter atitudes que sejam de acordo com a vontade do Senhor e não da sua própria vontade. Quando todos querem o que Deus manda, há união e unidade. Mas se cada um buscar o seu próprio interesse, há divisão. Quais são as atitudes que você tem tido em sua casa? Você tem feito sua própria vontade ou o que é reto aos olhos do Senhor? Coloque suas atitudes em ordem, com a vontade de Deus. Coloque sua vida familiar em ordem. Coloque sua vida ministerial em ordem. Quando colocamos nossa casa em ordem para com Deus, o Senhor nos ouve, vê as nossas lágrimas, cura, dá vida em abundância e faz o impossível pelas nossas vidas. Deus move os céus e a terra para nos abençoar. Somente faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, mas faça com excelência e ensine, discipule e prepare
sucessores. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua glória revelada, Senhor querido, a mais este dia. O Senhor nos deu mais este dia o fôlego de vida. O Senhor já nos orientou e nos disse, Pai, através da sua palavra, Senhor. Então, que nós possamos vivenciar agora este tempo, Pai, aonde, Senhor, nós não temos que somente colocar a casa em ordem de uma maneira pejorativa, mas sim, Senhor, analisar caso a caso. Analisar, Senhor querido, filhos, analisar cônjuge, analisar situações, analisar, Senhor, vida profissional, analisar vida ministerial, analisar tudo, Senhor. E saber se realmente está tudo alinhado. E tudo aquilo que nós estamos passando, falando, demonstrando e fazendo estão, Pai, coerentes à sua palavra, aos seus princípios e honrando o seu nome e manifestando a sua glória em tudo o que estamos fazendo. Pois assim, nós sabemos, Pai, que o Senhor cuidará de cada detalhe e nós não precisaremos ficar, Senhor, confundidos ou embaraçados com nada, Senhor, em nenhuma situação desta terra. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te clamo agora. Quebre, Pai, os encantamentos, grilhões, algemas, amarras, todo tipo, Senhor querido, de processo agora, que simplesmente engessou, Senhor querido, estas mentes, a ponto de não enxergarem, Senhor, esta necessidade de poder, Senhor querido, ensinar dentro de casa, mostrar, Senhor, dentro de casa, que não é somente a casa ali espiritual ou a igreja, mas dentro de casa, o nosso lar, que esta presença, esses princípios, eles têm que estar ali, Senhor. Porque o que adianta, Pai? O que adianta falarmos, ó Senhor? O que adianta pregarmos? O que adianta, Senhor, nos expressarmos, ó Senhor, diante das pessoas que estão fora de casa, se os dentro de casa estão se perdendo? Pai, em nome de Jesus, não deixe, Senhor. Não deixe, Pai, que vivamos, Senhor, esta falsa, Senhor, realidade. Mas antes, leva-nos, Pai, e mostra-nos aquilo que nós realmente temos que fazer, para que a sua glória e o seu poder sejam revelados naquilo que o Senhor preparou para nós. Que venha o seu reino, que venha a sua glória, que a sua presença seja, Senhor, maravilhosa, Pai. Livra-nos, Pai, de todo mal, de toda tentação, não deixe que falte o pão, Pai, na mesa daquele teu filho, mas antes, ó Senhor querido, ele possa, Senhor querido, ter a revelação daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor pretende na vida, Senhor, dele, em nome de Jesus. Pai, consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em todas as nossas palavras, pensamentos e em todos os nossos sentidos, para que nada, Senhor, se perca, mas antes, Senhor, tudo seja para a glória do seu nome. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.